Olá pessoal, vamos falar sobre qual é a causa mais desvalorizada que potencialmente aumenta a nossa tensão arterial. O que eu vos quero falar é, na realidade, um micronutriente que quando está em falta, e a grande maioria das pessoas tem falta deste tipo de nutriente, a tensão arterial sobe. Nós sabemos que 90% das causas da tensão estar alta, normalmente é aquilo que chamamos que são causas primárias. É a mesma coisa que dizer que nós não fazemos a menor ideia de qual é a causa. E eu, pela minha experiência prática e por aquilo que eu vejo dos pacientes que são tratados, eu consigo ter a noção que uma grande falha é a parte da nutrição. E quando as pessoas têm os déficits de nutrientes que fazem com que a tensão arterial aumente, as coisas acontecem. Nós sabemos, por exemplo, se a pessoa tiver a vitamina D3 baixa nas análises, por exemplo, tendencialmente a tensão é mais alta. Se o potássio fora das análises for mais baixo, a tensão normalmente sobe. E em contrapartida, o potássio funciona com o sódio, numa questão de equilíbrio. As pessoas não consomem potássio, não fazem saladas, determinadas verduras, determinadas frutas. Mas em contrapartida consomem muito sódio. E esse consumo excessivo de sódio, é verdade, faz com que a tensão arterial aumente. Porquê? Porque o excesso de sal que a pessoa faz e a baixa de potássio ativa um mecanismo hormonal que eu não vou estar a explicar-vos como é que funciona. E ao ativar estas duas hormonas, normalmente os vasos contraem e a tensão começa logo a subir. Agora, qual é esse nutriente? É zinco. Quando a pessoa tem falta de zinco, tendencialmente há uma perda de paladar, há uma perda de olfato. O que é que as pessoas fazem quando não sentem tanto o sabor das coisas? Tem tendência para buscar coisas mais apuradas, mais salgadas, e aí normalmente esse tipo de pessoas com falta de zinco normalmente consomem mais sódio, muito mais daquilo que é suposto. Agora, o que muitas vezes acontece é, há zonas específicas do nosso mundo em que há mais tensão arterial e coincidentemente, quando a tensão arterial está mais alta nesses locais, coincide com solos, ou seja, onde crescem os vegetais, as frutas, etc., são solos mais pobres que não têm zinco. E não é coincidência uma coisa com a outra. Portanto, se nós perdemos o paladar das coisas, tendemos sempre a abusar mais. Agora, a falta de zinco pode vir de outras questões. Por exemplo, a própria medicação que baixa a tensão arterial, principalmente os diuréticos, o que é que fazem? Fazem com que a pessoa liberte água, mas quando liberta água, liberta também o quê? Sais minerais e micro-oligoelementos, em que existe também o zinco. Agora, por exemplo, determinados antiácidos, por exemplo, a pessoa quando toma um protetor gástrico, inibe a absorção, por exemplo, de zinco. As mulheres que tomam a pílula, por exemplo, também têm uma inibição de zinco muito mais acentuada. Tudo o que seja ferro, magnésio e zinco são daqueles nutrientes que as pessoas têm mais em falta e cada vez se nota mais isso. E uma parte disso tudo é porque o nosso solo está mais pobre, as pessoas não consomem frutos do mar suficientes, não consomem carne de qualidade, na quantidade, por exemplo, necessária, não consomem os vegetais, as saladas, os legumes, que muitas vezes têm zinco. Agora, se a pessoa consumir açúcares, se a pessoa estiver atrás, por exemplo, do álcool, em stress, a consumir cereais com resistência à insulina e empanturrada com determinados medicamentos, o que é que vai acontecer? A tendência é os níveis de zinco estarem completamente baixos. E o zinco tem outras funções. Participa não só isso, mas também para desinflamar o corpo, mas curiosamente faz com que ative a leptina, que é uma hormona no nosso corpo, faz com que nos sintamos mais saciados. Portanto, indiretamente, acaba por ajudar a sentirmos menos fome. Portanto, quis partilhar este micronutriente para estar mais dentro do vosso radar, principalmente se vocês tiverem alguma tensão arterial mais alta.